Oiê, tudo bem? Vamos conversar? Vamos bater um papo? Eu tô há dias com uma pergunta na minha cabeça e eu acho que a gente precisa aprofundar sobre isso, que é: o que continua sendo teu? Ruído de mate. Gente, é incrível, né? Como a gente conversa com as pessoas sobre um assunto e parece que o algoritmo da vida nos coloca cada vez mais, né, com determinados temas, determinados assuntos. E recentemente eu fui visitar minha família no sul e aconteceu uma situação que eu achei muito legal e que me lembrou muito de uma versão minha, que eu acho que foi uma das versões assim que eu acabei esquecendo no caminho. Mas essa pergunta, né, o que continua sendo teu, é a pergunta que tá batendo aqui pra mim. Ela parece ser simples, mas ela é bem difícil, né? Bem difícil de tu conseguir colocar em palavras o que continua sendo teu quando tu pensa nos ciclos da vida, nas fases, né? Nas amizades, nos trabalhos, né? E a gente tem muitas muitas fases que vão passando e fases deliciosas, fases desafiadoras, que nos colocam de frente com pessoas e ciclos de amigos e fases da vida. Ó, a Chica quer participar. Mas fases da vida que nos colocam nesse momento em que a gente tá vivendo e acha que nunca vai passar. Não sei se vocês estão ouvindo, mas a Chica tá real miando aqui na volta. Mas não vou pesar o clima, tá? Não é, o assunto não é sobre fases difíceis que a gente passa. Também, mas não é sobre isso. Mas é sobre aquele. Vamos imaginar aqui. É como se tu fizesse parte de um grupo de amigos. Digamos que na primeira série tu encontra um grupo de amigos e tu tá numa fase que tu tá crescendo, tu tá moldando a tua personalidade, por assim dizer. E vai passando o tempo e essas pessoas fazem parte da tua vida, da tua rotina, e aquilo vai fazendo parte de ti, né? De quem tu é. Quem sou eu? Eu sou amiga da fulana, da ciclana, da beltrana. E isso parece que faz parte da tua estrutura enquanto pessoa. Porém, quando muda o ciclo, muda a fase. Quer subir aqui? Vem cá. Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Mas quando muda o, o ciclo, digamos que tu te muda de, de casa, de escola, tu não se sente um pouco deslocado? Hein, Chica? Vou precisar que tu saia para eu poder falar com o pessoal. Eu passei por isso algumas vezes na minha vida, mas a pergunta sobre o que continua sendo teu martela muito na minha cabeça, porque a vida ela vai acompanhando um ritmo que a gente percebe que isso se torna cada vez mais rotineiro, mudar, se mudar, né? E não tô falando só de mudança, sei lá, uma mudança tão brusca assim de estado, por exemplo, como é o meu caso, que eu também me mudei de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para Joinville, em Santa Catarina. Mas não nesse nível de mudança. Num nível de mudança, às vezes, de trabalho, de grupo de amigos, né? Vão mudando os ciclos, vão mudando os gostos, enfim. Mas a questão é que às vezes a gente olha muito para fora e hoje com as redes sociais isso tá cada vez mais forte, né? Mas a gente olha para fora e pensa que as pessoas são tão autênticas. As pessoas são muito mais autênticas do que a gente. São estilosas, têm um estilo próprio, têm um jeito de falar descolado,
ou um estilo de vida diferente, elas fazem um esporte que é diferente, elas fazem. Tem um grupo de amigos que se reúne sempre. Nossa, como eu queria ter isso. São coisinhas que algumas vezes na minha vida já passaram, assim, né? Já tive fases em que eu olhava pra fora e via esse outro espelho, só que diferente, e aí batia essa grama do vizinho é mais verde, sabe? Porque quando a gente pensa em autoestima, né? Quando a gente pensa sobre personalidade, está muito relacionada com autoestima. Mas a gente tem essa ideia de que o externo é sempre melhor. E será mesmo? Será mesmo que o externo é melhor? Porque é normal mudar, é normal a gente, né, sair de determinados espaços que moldavam a nossa rotina, a nossa vida. E mas o que continua? O que permanece sendo teu? O que permanece, mesmo se tu te mudasse hoje, se todos os grupos de amigos que tu tem, sei lá, se mudassem? E muitas vezes, eu vou falar isso pra vocês, muitas vezes a gente evita a mudança justamente por isso. Vou dar um tempinho pra tu pensar nisso enquanto eu tomo meu mate. Mas a real é que eu também já tive muito medo de mudar, assim, medo de sair da minha bolha, medo de que as pessoas deixassem de gostar de mim porque eu estou ficando diferente, tô saindo, sabe? Já tive muitas experiências, assim, agora pensando, né? Isso não tá no roteiro, mas eu lembrei e agora eu vou falar. Quando eu me mudei a primeira vez, eu tinha 10 ou 11, 10 anos, eu acho. E eu estudei a vida toda com as mesmas amigas. Eram trigêmeas, a Gabi, a Vitória e a Carol, e elas eram as minhas melhores amigas também. E eu também, isso na escola. E aí, na minha rua, na minha casa ali, eu tinha a minha vizinha, que era a Joana, e a gente cresceu juntas. E ela era minha melhor amiga. Nossa, que saudade disso. E, e aquele era o meu mundo. Durante 10 anos da minha vida, tudo que eu sabia como sendo Mari era aquela bolha, a minha bolha, né? Quando eu tava em casa, eu brincava pela cerca com a Joana. Eu ia brincar na frente de casa ali com a Joana e com os meus amigos, o Guilherme e o Gabriel também, que eram gêmeos. Nossa, são muitos gêmeos na minha vida, né? E, e aquele era o meu porto seguro, era a minha zona, né? De conforto, de referência. E quando a gente precisou se mudar, a gente se mudou não para muito longe, mas isso competia a mudar de escola, por exemplo. E eu estudei a vida toda na mesma escola, e quando eu ia pra escola eram as trigêmeas que eu vi, passava o recreio, a aula toda, os trabalhos eram com elas, os aniversários eram com esse meu grupinho. E quando eu precisei me mudar, foi muito difícil. Muito, nossa. Muito mesmo, assim, porque eu achei que o meu mundo tinha acabado. Eu achei que meu mundo tinha acabado. Por quê? Porque tudo que eu sabia como Mari, sendo Mari, ficou lá. Ficou lá naquela rua, ficou lá naquela escola. E agora eu ia para uma nova escola. E aí? E eu lembro que era tipo sexta série. Não, era sexta série. No meio do ano ainda, então assim, é pra rasgar, né? Obrigada, mãe, por isso. Mas foi muito difícil, assim, compreender as fases, assim, as amizades, sabe? Ter essa maturidade de olhar para o momento com uma perspectiva de crescimento, de uma mudança positiva. Para mim, aquilo ali acabou com o meu mundo. Péssimo. E não foi isso que aconteceu, meu mundo não acabou, inclusive foi muito bom pro meu amadurecimento, pro meu crescimento, fui para uma escola um pouco melhor.
Então, conheci pessoas diferentes, né? Mas foi muito desafiador. E aí eu tive muito essa dificuldade de compreender quem eu era. O que que eu faço no meio dessa gente, né? E eu lembro que a minha mãe falou alguma coisa no tipo, do tipo, agora tu tem a oportunidade de ser uma nova Mari. Eu lembro que ela falou assim, tipo, ai, quer fazer um penteado diferente, quer fazer um estilo diferente. Minha mãe tentando tornar o momento mais agradável e eu tava tipo, meu mundo caiu, meu Deus do céu. E lembro, lembro bem dessa fase. E na época eu não entendia, né, o que a minha mãe tava querendo dizer com essa é uma oportunidade de tu ser diferente, sabe? De uma oportunidade de. Não tô conseguindo botar em palavras agora, mas uma oportunidade de ser, sabe? De mudar. De aproveitar aquele momento que ninguém me conhecia pra criar uma nova versão minha. Mas pensa só na Mari de 11 anos, né? Pensando nisso, tipo, sim, vou criar uma nova personalidade. Muito difícil pra mim compreender aquilo. E essa foi uma fase muito desafiadora de tentar encontrar o meu espaço num lugar novo, com pessoas novas. E foi passando, e depois daquilo eu precisei me mudar mais uma vez de escola. E aí foi pra minha escola que eu fiz o meu ensino médio. E essa mudança foi muito mais tranquila do que essa primeira, né? Porque foi a primeira grande mudança e eu era muito nova. E depois, quando foi a segunda mudança de escola, daí já era no ensino médio, eu já estava um pouco mais madura, já tinha, né, ali uma certa visão do mundo como. Não com o olhar do arco-íris, do meu grupo de amigos perfeito e tudo mais. E consegui me encaixar. Encontrei um grupo, foi, né? A vida foi acontecendo. E nessa escola do ensino médio, eu fiz amigos e que mudavam também, assim, né? Não era um grupo, ai, esse é o meu grupo, eu vou viver a vida com esse meu grupo. Não, as coisas aconteceram. Mas o que eu penso nisso tudo, né, voltando ao assunto da grama do vizinho e da autoestima, é que a vida ela exige que a gente tenha alguns momentos de decisão e de coragem para enfrentar o novo, para, né, sair da nossa zona de conforto e nem sempre vai ser uma experiência boa, né? A gente tem essa ideia de que não, toda mudança ela é uma mudança positiva, toda mudança ela vem para que seja algo bom, mas não é sempre que isso acontece. E hoje, quando a gente vê a questão de personalidade, de autenticidade, que a gente busca a nossa identidade nas coisas e imprime essa identidade nas coisas, isso fica ainda mais difícil, porque a gente tende, e eu, quando eu falo a gente, eu tenho esse costume, tinha, tô tentando melhorar, mas de ver tudo como se fossem coisas tuas, características tuas. E isso também distancia a visão do que a gente idealiza para aquilo que de fato é. Porque lembra que a gente estava falando sobre ver o outro como alguém autêntico, alguém que tem uma personalidade, um estilo de vida diferente, e a gente nunca consegue ver isso na gente, né? Nunca consegue perceber aquilo que a gente é bom, aquilo que. Sabe? Qual é a nossa marca? Isso tem muito a ver com o que fica, o que permanece em ti quando as pessoas vão. E eu faço essa relação porque eu entendi que isso faz muito sentido, as duas coisas, né? A parte de quem tu é quando as pessoas vão, quando tu te muda, quando tudo acontece. E também a parte de os teus talentos, aquilo que tu é reconhecido como ah, fulano é bom nisso, ciclano é bom naquilo, entendeu? Então, a gente vai mudando e vai passando pela vida. Ninguém passa pela nossa vida sem ser atravessado por esses encontros. E assim, tu pode ver como gírias que tu usa com determinado grupo,
as piadinhas internas, as músicas, o jeito de vestir, sabe? Até mesmo os relacionamentos, assim, o gosto do relacionamento. Ah, eu gosto de fulano assim, eu gosto de uma pessoa nesse estilo. E daqui a pouco tu muda completamente, né? Porque eu acredito muito que a gente tem uma atmosfera. E é uma coisa, assim, muito íntima. Eu gosto de pensar que a gente tem uma atmosfera, porque as pessoas, elas entram e saem da nossa vida. Mas a gente deixa marca na vida das pessoas e as pessoas também deixam marcas na nossa vida. E isso tudo vai nos moldando de uma certa forma. Mas o questionamento é: o que que permanece? A gente tem que ter essa clareza do que permanece na gente quando o outro sai, quando as coisas acontecem na nossa vida, porque senão a gente vai viver a vida toda se comparando e, e tentando buscar um, 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 um algo que a gente nem sabe o que a gente quer buscar. Porque se a gente não consegue reconhecer os nossos talentos, reconhecer aquilo que a gente gosta de fazer, sabe? Essas características, a gente fica muito vulnerável. E vulnerável a ponto de depender da aprovação das pessoas, depender do, da opinião das pessoas naquilo. Porque a gente não consegue visualizar aquilo como algo sendo nosso, sabe? Vou dar um exemplo. O, o podcast, para mim, foi algo que eu queria há muito tempo, né? E confesso que faltava um pouco de coragem para botar em prática. Claro, não é só coragem, faltavam muitas coisas, né? Eu sinto que a fase de vida que eu tava quando eu criei a ideia de fazer o podcast era uma outra fase, eu não tinha a maturidade, né, necessária para aquilo. Mas se eu fizesse naquela época também não iria dar ruim. Mas é muito legal o que aconteceu no momento certo. Mas eu falei com algumas pessoas sobre o podcast, né? Algumas amigas, e todas elas, nossa, Mari, é muito tu, nossa, vai que tu vai arrasar, isso vai ser, sabe? Isso é muito a tua cara. E tem uma certa emoção em ser reconhecida, em ter essa validação, né? Mas e se alguém tivesse dito o contrário? E se alguém tivesse dito, não, acho que não é pra ti, não. Tem certeza? E eu não tivesse tão certa de que isso é algo que eu gosto, primeiro que eu gosto de fazer e algo que eu sou boa em comunicação, tirando a faculdade que eu fiz, os lugares que eu trabalhei, enfim, né? Mas tirando isso tudo, se eu não tivesse isso muito bem embasado dentro de mim, eu não iria fazer. E também a questão de ser bom naquilo também não é um bom parâmetro, porque tem muitas pessoas que depois que botam um barco vão aprendendo a lidar, né? Então, tem uma frase da Luana Carolina que ela fala sobre bom você se torna. E eu acho maravilhosa essa frase, porque é real. Bom a gente se torna. Mas nesse sentido de validação, é muito perigoso depender disso. Porque se eu não sei quem eu sou, o que eu gosto de fazer, quais são as minhas habilidades, ou se eu não tenho muito claro o objetivo que eu quero na minha vida, eu fico muito suscetível ao julgamento das pessoas, à opinião das pessoas. E as pessoas mudam a gente valida certas opiniões que muitas vezes não precisavam ser validadas. E tá tudo bem. Mas ainda nesse período que eu fiquei em Porto Alegre, eu visitei uma amiga para fazer um procedimento estético e essa amiga era minha colega no ensino médio e foi muito legal encontrar ela e foi muito gostoso assim, sabe? Porque não por eu já conhecer ela, mas todo o ambiente estava muito confortável, estava muito legal e a gente conversando horrores e tocando música no fundo, né? E aí ela a gente tava conversando e aí ela me perguntou se eu queria um cafezinho, não sei o quê. E eu percebi que a música que tava tocando era Sam Smith. E eu
Gosto muito do Sam Smith, muito mesmo. Mas teve uma época que eu era fã dele, tipo, muito fã dele. Tipo, pôster no quarto, assim, era ele e o Justin Bieber. E tava tocando uma playlist das músicas antigas dele e eu achei aquilo o máximo. E eu tava cantando todas as músicas. E eu falei pra ela, nossa, eu gosto muito do Sam Smith. E ela falou, eu sei, eu lembro. E aí, na hora, veio aquela sensação, meio que uma emoção com nostalgia, mas também do tipo, ela lembrou. E eu nem lembro de, na época, de ser jovenzinha lá do ensino médio, ter comentado com ela sobre Sam Smith. Mas em algum momento isso aconteceu. Porque assim, nunca mais postei nada de Sam Smith, nem nada. Eu tinha até um Twitter, tá? Isso é um segredo, mas eu tinha um Twitter do Sam Smith. Eu era fã, muito fã. E aí foi muito legal, assim. E aí eu voltei pra casa da minha mãe, assim, refletindo horrores, assim, sobre essa fase, sabe? Porque ficou muito pra mim, assim, quem eu era no ensino médio, sabe? Quem eu era antes de tentar descobrir quem eu deveria ser, sabe? Naquela fase ali. Lembra das mudanças, todas as mudanças? E aí eu lembro que eu era falante, que eu era engraçada, que eu tinha ali até um pouquinho de liderança, assim, não era líder da turma, mas eu era sempre a que puxava para fazer a fila, para organizar as coisas para professora, para escrever no quadro, quando ela precisava escrever texto, conversava com todo mundo, me dava bem com todos os variados tipos de grupos, e até era um pouco respondona, assim, quando eu achava que alguma coisa não era justa. Jovens, né? E aí eu fico pensando, assim, que esse lado porta-voz, esse lado, tipo, não, vamos organizar, vamos fazer, não sei o quê, sabe? De falar, aquela que chamava a atenção das pessoas, não, vamos organizar assim, vamos fazer tarará, de ser meio porta-voz. Isso tudo me deu uma sensação tão legal, assim, porque isso tudo fez parte de quem eu sou e, de uma certa forma, permaneceu, né? Permaneceu, porque eu continuo sendo uma pessoa falante, engraçada, me considero uma pessoa engraçada. E tenho nos meus trabalhos profissionais, trabalhando como líder, né? E sempre gostei de estar à frente das coisas. Então, para mim, o que fica disso tudo é que o autoconhecimento, talvez ele não seja sobre descobrir alguém novo, sabe? O autoconhecimento não é tu descobrir uma nova versão tua, mas é reconhecer quem sempre esteve aí. E essa essa frase ficou muito forte para mim porque o tempo vai passando, as pessoas vão passando pela nossa vida, mas o que fica faz parte da gente e vai permanecer indiferente do que acontecer. E para mim isso é muito forte, porque é voltar a olhar para nós e para nossa jornada com mais carinho, sabe? E mais reconhecimento. É a gente conseguir ver o que permaneceu na nossa vida, fazer tipo um balanço assim da nossa vida e perceber o que da gente que vai se mantendo e vai se organizando e vai sempre aprimorando, não mudando, mas aprimorando. E para mim ficou muito forte essa provocação, porque isso ninguém pode nos tirar. Nenhuma fase, nem pessoas, nem um trabalho que tu não tá mais. Não. Isso tudo fica. E saber, conhecer, perceber a gente faz parte de um processo muito profundo, mas ao mesmo tempo muito delicioso de se reconhecer dentro de nós, assim.